E lembrarmos, quando nós falamos de nova ordem mundial, é importante voltar lá na Segunda Guerra Mundial, no conflito Brasil-Rússia, que eram as principais potências da época. E nessa época houve-se um conflito ideológico que foi denominado como Guerra Fria, em que esses países provocavam guerra em todo o mundo sem disparar uma bomba, provocando guerras civis, guerras locais, porque eles implantavam uma guerra ideológica. Então, esse fenômeno foi chamado de mundo bipolar, ou seja, um mundo de dois polos, um mundo de duas vertentes ideológicas. Isso foi se configurando ou reconfigurando, podemos dizer assim, ao passo que a tecnologia foi ganhando avanço. As conquistas espaciais, as pesquisas espaciais, as idas à Lua e outras coisas mais, fez com que fossem desenvolvidas tecnologias que hoje é um ganho mundial, e entre elas as tecnologias da informação, que precisaram serem reestruturadas para que houvesse essa comunicação entre o homem no espaço e o homem na Terra. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. De repente surge a rede mundial de computadores, depois surge o correio eletrônico, e a cada dia que essa tecnologia avança, esse mundo vai diversificando a ponto desse mundo virar uma desordem mundial, chamado por alguns especialistas, porque esse mundo bipolar, que eu tinha duas ideologias conflituando, eu tenho agora um mundo multipolar. O grande problema do mundo atual, do século XXI, é o conflito de civilizações. Mas de que civilizações estamos falando? Hoje, com o advento da web e outras coisas mais, o planeta torna-se um mundo multicivilizatório, porque está surgindo as civilizações virtuais, e essa é multiterritorial. Ou seja, dentro de um território como o Brasil, por exemplo, pode ter gente, jovens ou mesmo adulto, que comunga uma civilização de outros países, ou seja, aqui mesmo da América ou de outro continente, como a África, a Ásia, porque essas ideias multicivilizatórias, elas vão produzindo civilizações que saem às fronteiras dos territórios. Assim, muitos grupos de civilizações. Quando eu digo de civilizações, talvez possamos incluir também a cultura de massa, os torcedores do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, etc., os adeptos do carnaval, os adeptos do cristianismo, os adeptos do islã, do hinduísmo. Cada um desses grupos de pessoa constrói uma ética, um jeito de viver, uma forma de pensar e produzir cultura, e de produzir o mundo, e de reproduzir isso de geração em geração. E isso vem causando um conflito, né? Um conflito. Muitos países do mundo têm governos teocráticos, muitos países têm governos ditatoriais, outros países têm governos democráticos, mas com base no assédio político. Muitos países têm o grupo político, a civilização política, que usa da difamação da outra forma de política, mas quando está dentro do poder, acaba fazendo da mesma forma, porque o grupo que aí está e que é tradicional não aceita outro jeito diferente, e por aí vai. E o outro fator são as diferenças culturais.
Mas e o que é cultura? Tudo que agrega um grupo de pessoas, seja por pensamento religioso, pensamento político, artístico, econômico, de moda, isso é um grupo de cultura. Então, e essas culturas, elas diversificam. O meu material aqui diz que o termo civilização refere-se a um conjunto de culturas determinadas nações, conforme a organização desses países. É isso que eu disse no início, embora essa nação tenha uma cultura, por exemplo, a nação brasileira tem como cultura principal a língua portuguesa. Só que ela tem várias nações dentro dessa mesma nação. Tem as nações do futebol, tem as nações do carnaval, tem as nações do pensamento religioso. Então, assim, eu tenho a cultura geral, que é a língua portuguesa, que é uma língua oficial, mas eu tenho várias nações que convergem ou divergem dentro dessa nação maior, em se tratando do país Brasil. E o mundo não é diferente. Primeiro, que podemos afirmar que não tem cultura boa nem ruim, tem a cultura que eu gosto e a cultura que eu não gosto. A cultura que eu gosto e a cultura que eu não gosto não significa que ela é boa. Ah, minha cultura é boa. Boa para quem? Ah, a cultura do outro é ruim para quem? São perguntas que precisam serem feitas na hora de fazer uma avaliação cultural, né? Na hora de fazer uma avaliação cultural. Para entender uma cultura é preciso entender valores, os valores que unem a pessoa ou as pessoas a essa cultura, a esse universo, né? É preciso observar tais valores, e a não observância desses valores gera um conflito cultural que vai virar num confronto direto, que vai fazer com que pessoas estejam se degladiando, como são os movimentos do Brasil, por exemplo, né? O exemplo do Brasil, por exemplo. Eu posso citar um exemplo. Se você está na região da Arábia Saudita, onde a grande maioria é muçulmana, e você está procurando caso de gritar a sua outra opção religiosa e cultural, devo lhe dizer que é estarmos pagando para vacilar, né? Porque tem a questão aí da alienação cultural. Uma coisa é cultura, a outra coisa é alienação cultural. Alienação cultural é onde eu coloco a minha cultura acima de todas as outras, e para tentar provar isso eu faço qualquer desgraça. Assim, eu tenho várias civilizações: chinesa, oriental confuciana, civilização africana, civilização subsaariana, latino-americana. Então, se você observar a civilização do Brasil, você vê que ela é um misto, né? Eu tenho traços da Europa, traços da África, traços da Ásia, com muita coisa que eram dos nossos indígenas no período da invasão, que os historiadores chamam de descobrimento. E nesse período houve uma fusão cultural. Então, assim, eu já não tenho mais uma cultura extremamente americana, mas também não foi banida em 100% para se tornar ela uma cultura 100% europeia. Então é isso. O mundo vive nos conflitos culturais, né? Começa desde o time de futebol, a forma de cultuar, o credo religioso, a opção sexual. A semana a gente estava vendo vários países do mundo onde a homossexualidade é crime, outros até pena de morte. Eu prefiro respeitar a cultura de cada um desses entes culturais, mas eu não sei até quando vale a pena matar alguém
pelo fato de ser homossexual, uma vez que isso não vira de hétero, ele nasce assim, certo? Várias pesquisas já provaram que ele nasce assim, mas aí há o conflito de culturas no mundo. Então, assim, quais são as maiores civilizações da Terra? Em termos religiosos, as maiores civilizações da Terra, e que dessas emanam as demais civilizações, eu tenho o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo, seguido de outros pensamentos religiosos. Se você prestar atenção, os dois fatores que mais provocam guerras no mundo é pensamento religioso e luta por espaço onde há mananciais de água, né? Mas em primeiro lugar o pensamento religioso. Quando ele não há uma guerra sangrenta, como é o caso do Brasil, que há uma lei chamada Lei de Livre Expressão Religiosa, mas ele há uma guerra verbal, uma guerra ideológica, uma guerra de segregação de valores, uma guerra discriminatória, né? Assim, é muito comum você ver atitudes de dirigentes de igreja que vão lá nos terreiros de candomblé e quebram, e que vira volta. Agora mesmo está acontecendo um fenômeno na África que tem um pessoal invadindo os templos da Igreja Universal e por aí vai. Então, civilização é isso, mas para entender o valor da minha civilização eu preciso conhecer o do outro. Fecho dizendo que todo cidadão, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo cidadão tem o direito de conhecer uma cultura e o direito de aprovar ou reprovar, de seguir ou não seguir. Só que dentro desse universo todo tem uma frase muito complicada, assim: o meu direito termina onde o do outro começa. Desde quando eu vou para minha ofensa, eu estou correndo sério risco do outro lado também reivindicar o direito. Então é isso. Falando aí de mundo multipolar, o mundo está multipolarizado. O Covid-19 travou uma guerra fria entre várias nações do mundo, né? Entre várias nações do mundo, onde na Ásia tem a China como linha de frente, na América tem os Estados Unidos, que está aí na linha de frente, na frente da Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque não há um conflito armado, mas há um conflito ideológico. Assim, esse conflito ideológico acaba atraindo adeptos, tanto a favor da China quanto a favor dos Estados Unidos, e isso vai provocar uma guerra ideológica. E dentro desses dois polos tem os outros multipolos, que são os desencontros dentro dos próprios países por divergência nas ideias e no pensamento, né? Porque cada grupo, cada civilização, cada governante que lança uma ideologia, ele tem o seu jeito próprio de pensar em produzir sociedade. É isso aí, e isso é um dos temas atuais para que se sejam discutidos com o tema multipolaridade, né? Então é isso.